Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação do INEP, da UFMT e da USP. Pessoal, hoje o título desse vídeo vai ser SUS Parte 2. O SUS tem muita coisa para a gente poder falar sobre o SUS, então a ideia é realmente a gente ir quebrando em pequenos bloquinhos para poder tentar passar para vocês da melhor forma possível, tá legal? A gente vai seguir o raciocínio dos outros vídeos, que eu vou falar um pouquinho da teoria sobre esse vídeo de hoje, sobre o tema principal. O tema principal é SUS, mas a gente tem ali realmente um tema dentro do SUS, que é gestão do SUS, tá legal? Esse é o grande tema do vídeo de hoje. Então, basicamente, a gente vai seguir o raciocínio dos outros vídeos, vou falar um pouco da teoria e vou depois fazer a resolução de 4 questões. Essas 4 questões são do Revalida do INEP, tá legal? Então, vamos lá. Agora que a gente já sabe qual o tema principal, que no caso é a gestão do SUS, a gente vai ter que voltar em alguns pontos, tá legal? Vou pegar aqui alguns pontos que a gente vai abordar para poder falar de gestão. No vídeo número 1, no SUS Parte 1, eu falei basicamente a história do SUS. Em meio à história, a gente tem lá a Lei 8080, a gente tem a Lei 8142, as NOBs, a NOAS, o Pacto pela Saúde. Então, a gente não vai conseguir sair um pouco disso. Tem alguns pontos que realmente a gente vai ter que abordar e vai ficar um pouco repetitivo, mas eu vou tentar falar de uma forma um pouco diferente, focado mais na gestão, tá legal? Vocês vão ver que esse é o tipo de questão que tende a cair nas provas e já caiu várias vezes, ok? Então vamos lá. Em relação à história do SUS, isso eu não vou falar nesse vídeo, a gente vai pegar alguns pontos. Por exemplo, lá em 1990 foi criada a Lei 8080. A Lei 8080 é uma das principais leis, sem dúvida nenhuma, que rege o SUS. O que ela faz? Ela deu basicamente os princípios e atribuições do SUS. Em relação aos princípios, ainda cai em prova esses princípios, às vezes cai só para a gente falar qual que é o princípio doutrinário, qual é o princípio ético do SUS. Isso seria uma questão muito simplista, mas já caiu, tá legal? Então, se a gente pegar lá, a gente vai dividir em dois, a gente pega os princípios, a gente divide em 2 blocos. Imagine o bloco 1, éticos ou doutrinários, são sinônimos, tá legal? Aí a gente tem, nos princípios éticos ou doutrinários, a gente tem a universalidade, a equidade e a integralidade, ok? No bloco 2, organizacionais ou operativos, aqui a gente tem um monte, tá? Então, descentralização, regionalização, hierarquização, participação social, resolutibilidade e complementaridade. Então, assim, a gente simplesmente definir isso seria também bastante simplista. Então, vamos trabalhar as questões, vamos trabalhar essa parte teórica que vocês vão ver que vai se encaixando. Realmente, tudo que foi feito depois da Lei 8080, ela foi feito para tentar realmente fazer que isso funcionasse. Esses princípios realmente eles estivessem presentes ali no Sistema Único de Saúde, tá legal? A gente vai ver em alguns momentos, de repente, alguma coisa que tenha sido feita para, por exemplo, buscar equidade, tá legal? Para buscar universalidade, integralidade, descentralização, tá? Então a gente vai ver algumas ferramentas aí que foi implantada mesmo depois de 1990 para poder melhorar ou mesmo implantar esses princípios, ok? Então, além da Lei 8080/90 por quê? Porque foi feito lá em 1990, ok? A gente tem a Lei 8142, que também é uma lei bastante importante, é uma lei que sem dúvida nenhuma a gente tem que saber pelo menos a noção ali para a gente poder falar em gestão do SUS. O que nós temos ali na Lei 8142? A gente tem os conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde. Esses conselhos, sem dúvida nenhuma, eles são extremamente importantes para a gestão. Ali é feita uma série de discussões, uma série de coisas que realmente... uma série de estratégias, né, para a gente identificar problemas e tentar resolvê-los, ok? Temos as conferências de saúde, que também tem uma série de discussão e a partir dali a gente pode criar algumas respostas a determinados problemas. E os conselhos gestores em unidades, tá legal?
Então, na Lei 8142, a gente tem essa organização dos conselhos em diferentes esferas, municipais, estaduais, nacional. A gente tem as conferências, os conselhos gestores em unidades. Em relação ao financiamento do SUS, pessoal, tá dentro da gestão? Tá, né? Mas a gente vai deixar isso para um vídeo à parte, tá legal? Isso é algo que mudou não faz muito tempo, então eu vou preferir, na verdade eu preferi deixar esse tema, financiamento do SUS, para uma aula específica só para a gente falar só sobre ele, tá legal? O financiamento do SUS, desde o início, ele vem sendo discutido. Infelizmente, ele nunca chegou no patamar que a gente fala, poxa, muito bom, esse financiamento, essa quantidade de dinheiro realmente está muito boa, a gente consegue fazer tudo. Infelizmente não, né? Então tem, desde sempre, desde a criação do SUS, tem a discussão sobre o financiamento do SUS. E à medida que vai passando os anos, vai entrando diferentes governos, eles vão buscando ali algumas mudanças em relação ao financiamento do SUS. E não há muito tempo atrás ocorreu uma mudança grande em relação ao financiamento do SUS, tá legal? A gente vai falar isso num próximo vídeo. Vamos lá. A gente já falou então da Lei 8080, da 8142. Depois disso vem as NOAs, a NOB. O que seriam as NOBs? Seriam as Normas Operacionais Básicas. Basicamente a gente tem 3. Simples a gente lembrar disso, a gente não pode esquecer. A 91, pessoal, ela foi revogada, então dificilmente algum examinador vai cobrar a NOB 91, tá legal? Só para vocês saberem isso, a gente definir em uma frase, seria a NOB que veio para a gestão do SUS ainda muito centralizada no nível federal, equipara prestadores públicos e privados. Então, nesse momento ainda tinha muita discussão em relação à descentralização. Como vocês podem lembrar, é um dos princípios que foi atribuído ao SUS. Então, nessa NOB ainda tinha muita discussão em relação a isso. A gente vai ver que hoje a gente chegou num nível relativamente bom de descentralização. A NOB 93 estabelece as instâncias intergestoras. Isso foi bem bacana, isso foi uma ferramenta aí de descentralização, de discussão, de tentativa de melhorias do SUS, sem dúvida nenhuma. Então, na NOB 93 a gente tem lá as instâncias intergestoras, que a gente vai dividi-las em bipartides e tripartides. Se a gente pensar bipartides, então a gente vai lembrar lá em 2 partes, tá legal? Então a gente vai pegar a Secretaria Estadual de Saúde mais o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. E em relação às tripartides, são 3 partes. Então a gente vai pegar lá o Ministério da Saúde, que ali seria a parte do governo federal, da instância federal, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, tá legal? Então, essa criação de instâncias intergestoras, sem dúvida nenhuma, deu um pouco mais de oportunidade para os pequenos municípios, para os estados terem um pouco mais de força, poderem trazer uma série de problemas, dificuldades que eles estavam passando, tá legal? E tentar corrigir isso de alguma forma federal, para que ali no âmbito federal fosse mudado algumas coisas para poder em algum momento chegar nos municípios, tá? Então, a NOB 93 ela traz essas instâncias bipartides e tripartides, tá legal? Basicamente, tanto a bipartide quanto a tripartide é para quê? É para negociação, pactuação e integração entre os gestores, tá? Pensando nos gestores federais, estaduais e municipais. Vamos lá. Em relação à NOB 96, ela consolida o poder municipal como gestor de saúde, diferencia a gerência de gestão, tá legal? Isso, sem dúvida nenhuma, foi algo que ajudou muito quanto à descentralização. Pensando lá no passado, mesmo antes do SUS, vamos pensar no INAMPS, o sistema estava tudo ali em cima, estava tudo na instância federal, tá? E à medida que foi criado o SUS, já tínhamos lá em 1990 esse princípio de descentralização que foi feito aos poucos, né? Na NOB 96, consolidou muito bem isso, né? Essa consolidação do poder municipal como gestor de saúde. Então, o poder municipal a partir desse momento, ele tem mais força realmente para gerir a saúde daquele determinado município, tá legal? Então, o que foi discutido no NOB 96?
condições de gestão municipal, condições de gestão estadual e vigilância, dividindo ali o financiamento da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, tá legal? Então, não esqueçam, NOB 91, NOB 93 e NOB 96. NOB 91, ela ainda trazia uma série de instrumentos que ainda estava centralizado ali no nível federal, ela foi revogada. A NOB 93 foi feito as instâncias intergestoras, bipartite e tripartite. A NOB 96 a gente consolida o poder municipal como gestor de saúde. Acabou, tá legal? Não esqueçam isso. O que mais? Em relação aqui ao que foi feito ali, rapidamente, isso a gente não vai entrar muito, porque realmente teve as mudanças aqui. Tem o PAB, que é o piso ambulatorial básico, ali pensando no PSF, no incentivo à estratégia da saúde da família, tá legal? Depois a gente tem a NOAS, lá em 2001, 2002. A NOAS é algo importante, pensando na gestão, tá legal? Que ela promove maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações de saúde em todos os níveis de atenção. Então já estava sendo discutido bastante isso. Poxa, a gente tem uma série de princípios, uma série de ferramentas que a gente quer implantar, mas ainda não está chegando na população. Então, a partir da NOAS 2001-2002, teve essa melhora, né? Essa tentativa de promover maior equidade, tá legal? Ali foi também feita uma série de fundamentos de regionalização, integração entre sistemas municipais. Isso foi bem bacana. Vamos imaginar um município. No Brasil, a gente sabe que tem muitos municípios, a gente tem realmente um país muito grande. Então, se a gente imaginar que um município é tão pequeno que ele não tem muito, teoricamente, ele não tem a necessidade de ter um tomógrafo. Então, o município ao lado, que talvez seja um município maior, um município que tem uma renda maior, ele tem um tomógrafo. O que eles podem fazer a partir de então? Essa integração dos municípios facilitou essa conversa com diferentes municípios. Então, aquele município menor que não tem um tomógrafo, ele faz uma parceria com esse município maior para que esses pacientes desse município menor que não tem ali presente aquele determinado equipamento possa usufruir, possa realizar exames, por exemplo, tomográficos, nesse outro município, tá legal? Então, isso foi feito a partir dessa integração dos sistemas municipais. Então, seria uma parceria, basicamente, entre dois municípios. Esse município repassaria uma quantidade de dinheiro ali acordado para poder, entre aspas, pagar esse serviço que está sendo realizado por esse outro município, tá legal? Isso nos ajuda muito, né? E isso ocorre mesmo em municípios de médio porte. Por exemplo, tem um município que não tem necessidade de ter uma determinada máquina, por exemplo, uma câmera hiperbárica, que a gente não tem muitas, não são todos os municípios que têm uma câmera hiperbárica, e um determinado paciente de um município precisa fazer um tratamento nessa câmera hiperbárica, então esse município faz um acordo com aquele outro município para poder encaminhar uma série de pacientes para poder fazer esse tratamento, tá legal? Então isso é algo bem bacana, é algo que é uma forma também de descentralizar e uma forma também de reduzir custos. Imagine que um município pequeno tem que ter tudo. Tem que ter um ultrassom, tem que ter um tomógrafo, tem que ter uma câmera hiperbárica, tem que ter uma hemodinâmica. Não faz sentido, né? Realmente, municípios menores não têm necessidade de ter uma série de ferramentas. A gente pode, de repente, realmente encaminhar para um outro município para fazer aquele determinado tratamento, tá legal? Isso é uma medida bem bacana aí que foi feito aí a partir da NOAS. E o papel de coordenador e mediador do gestor estadual, tá? Então, o gestor estadual ele está ali no meio, né? Ele está entre a instância federal, tem o estadual e tem o municipal. Então, ele está ouvindo dos dois lados. Ele está ouvindo ali do federal e está ouvindo também do municipal. Então, ele está tendo o feedback ali dos dois lados, tá legal? Então, sem dúvida nenhuma, o gestor estadual ele é extremamente importante para fazer essa ponte aí, de repente, também entre o município e a instância federal.
Em relação ao PABA, o PABA é o piso ambulatorial básico ampliado, né? Então, isso basicamente faz parte do financiamento, é uma nova modalidade de habilitação, além do previsto no PAB. Teve uma série de alterações em relação a isso também, tá? Não vamos focar nisso, pensando no contexto histórico, isso aconteceu, mas depois a gente vai falar especificamente sobre o financiamento do SUS, tá legal? E o Pacto pela Saúde? A gente não pode deixar de falar do Pacto pela Saúde pensando na gestão do SUS. Por quê? Porque além do pacto, o Pacto pela Saúde a gente dividiu basicamente em 3 outros pactos, tá? Então a gente tem o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS, tá? Então, isso é algo que foi feito, é algo que foi discutido, rediscutido, tem uma série de coisas aí em relação a isso, mas se a gente for pegar a importância do pacto pela gestão do SUS, basicamente ele define de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS, federal, estadual e municipal, estabelecendo aí diretrizes de gestão do SUS. Tá? Aí ele colocou algumas coisas como ênfase, até é algo que a gente não precisa saber muito, mas assim, é algo que faz parte ali do que já tinha sido falado anteriormente. Então ele colocou como ênfase descentralização, regionalização, financiamento, programação pactuada e integrada, regulação, participação e controle social, planejamento, gestão do trabalho e educação na saúde. Então, como vocês podem ver, pessoal, se a gente for pensar na gestão do SUS, ela está muito presa a Lei 8080, onde foi feito lá os princípios e atribuições do SUS. É como se lá em 1990 a gente falasse assim, poxa, eu quero que o sistema tenha isso, 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 mas por enquanto, mesmo sabendo tudo que eu quero que ele tenha, eu não sei como fazer que isso ocorra. Então, à medida que foi passando os anos, à medida que foi desenvolvendo o Sistema Único de Saúde, a partir de alguns testes que deram certo, outros deram errado, foi-se usando aquela lei 8080 como base, realmente. Imagina uma base e a gente vai construindo ali tijolinho com tijolinho aonde a gente quer chegar, tá legal? Ainda tem muito que ser melhorado no SUS, sem dúvida nenhuma, mas é um sistema muito grande, é um sistema aí com mais de 100 milhões de habitantes que usufruem o SUS, sendo que hoje o Brasil tem mais de 200 milhões, né? Pensando que o SUS é universal, claro que nem toda a população, nem 100%, utiliza o serviço de saúde do SUS. Mas assim, por exemplo, o SUS, a vigilância, ela faz parte do SUS, e a vigilância, ela está presente nos restaurantes, por exemplo. Então, algumas pessoas falam, poxa, eu não utilizo do SUS, mas na realidade utiliza sim, né? Porque a vigilância é SUS. Se você vai num restaurante, por exemplo, a vigilância sanitária faz uma série de medidas, ela tem uma série de leis, de regras para que esses restaurantes, por exemplo, funcionem, tá legal? Então o SUS, ele realmente, independente de você utilizar um médico, ou mesmo uma unidade básica, um hospital terciário, a gente utiliza ele no dia a dia, em até coisas que talvez a gente não pense, tá legal? Então, realmente, para vocês verem a grandiosidade do SUS, quão importante que ele é, tá legal? Então, vamos lá. Pensando em gestão, basicamente é isso, né? Então, a gente, primeiro, na Lei 8080, a gente montou as bases ali do SUS. Em 1990, a gente não sabia exatamente como a gente ia construir em cima dessas bases. Criamos ali algumas coisas que não funcionaram e à medida que foi passando o tempo, com essas tentativas e erro, as coisas vêm acontecendo. Aparentemente o SUS está crescendo, está ganhando pernas ali, tá legal? Mesmo com toda a dificuldade. E uma das principais que hoje é muito discutida é a gestão do SUS e o financiamento. Né? Muito se fala da gestão, que a gestão não é feita de forma correta, tem um monte de coisas que são ruins, mas o financiamento é algo também que segura muito que a gestão possa ser feita da melhor maneira possível. Infelizmente, a quantidade de dinheiro pensando na população é muito pequena, então isso dificulta a gestão, sendo que
além da gestão, mesmo se a gente tivesse uma gestão perfeita, a gente teria esse problema do financiamento e, infelizmente, também a gente tem o problema da corrupção, que parte do dinheiro realmente não chega ou chega e é utilizado de forma errônea, né? Então, realmente a gente tem uma série de dificuldades. Mas, assim, não só no Brasil, tá bom, pessoal? Infelizmente, em outros países também, mesmo países considerados de primeiro mundo, a Inglaterra, por exemplo, tem um ótimo sistema único de saúde, mas também não é perfeito, né? É algo que é bem difícil realmente de fazer, de buscar aí uma excelência, tá? Então, a gestão realmente é algo que ela sempre muda, é bastante dinâmica. A gente espera aí que no futuro a gente possa melhorar em relação a isso, tá? Mas sem dúvida nenhuma o SUS ele vem de alguma forma progredindo, né? Vocês podem ver que lá em 1990 a gente só tinha leis, regras e hoje a gente conseguiu implantar um monte delas, tá legal? Então, sem dúvida nenhuma, a gente saiu do zero e realmente está no momento de crescimento. Vamos lá. Questão número 1, sobre gestão do SUS. Em razão do aparecimento de casos autóctones de febre amarela em um município, foi necessário realizar vacinação de bloqueio para evitar a disseminação da doença. A aplicação da vacina foi feita por técnicos do Ministério da Saúde. Vamos lá, que é muito importante. Então ele fala assim, a aplicação da vacina foi feita por técnicos do Ministério da Saúde. As seringas e vacinas foram adquiridas com recursos do município e o estado ao qual pertence o município participou com a garantia da realização de análises laboratoriais de interesse da vigilância. Analisando esse evento segundo as atribuições de participação dos entes federativos do SUS, de acordo com a Lei 8080 de 1990, é correto afirmar que, vamos lá, questão bonita, questão aí do revelado do INEP, o que a gente tem? Lembrando, pessoal, que o nacional, se a gente pegar a esfera nacional, a instância nacional, ela é responsável por definir, criar, formular normas e leis, tá? Executar. Normalmente, se a gente vê a palavra executar, ela está mais relacionada ao município. O município que tem essa tarefa de executar as normas e as leis. Mas, excepcionalmente, o nacional federativo ali, ele deve executar a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras, tá legal? Isso está na mão do federal. A gente não tem, por exemplo, a Polícia Federal, a gente tem a Polícia Marítima, então isso está ali no poder federal, tá legal? Em relação ao estadual, ele controla, coordena as leis. Então ele não cria, ele não define, ele não formula, né? Basicamente ele controla e coordena. E o municipal ele executa, tá? Então ele executa as normas e as leis. Então isso é algo bastante importante aí na organização e funcionamento do SUS. O que nós temos aqui? Então, eu dividi aqui em 3 partes, que é o que está lá na questão. Fala assim, a aplicação da vacina foi feita por técnicos do Ministério da Saúde. A gente tem que lembrar que quem executa não é o federal, exceto naquele caso a vigilância, que a gente executar a vigilância nos portos, aeroportos e fronteiras. Exceto isso, quem executa, né, é que assim, é difícil a gente pegar uma palavra porque realmente execução é muita coisa que realmente faz parte. Mas no geral, quem executa, quem realmente pega as coisas prontas e vai e faz é o município, tá legal? Então, nesse caso, a aplicação da vacina foi feita por técnicos do Ministério? Tá errado, né? A vacina ela tá preconizada que seja feita ali seja executada pelo município. Ela fica a cargo do município executar, tá legal? Então, isso está errado. Não deve ser o Ministério da Saúde ali, que teoricamente é igual ao poder federativo. Então, não. A outra afirmação. As seringas e vacinas foram adquiridas com recursos do município. Esses recursos, pessoal, eles devem ser feitos a partir das 3 instâncias. Então, assim, tem recurso que vem do federal, tem recurso que vem do estadual e tem recurso que vem do municipal, tá legal? Então, não só o município que vai ficar responsável por bancar aí as seringas e as vacinas. Estado ao qual pertence o município participou com a garantia de realização de análises laboratoriais de interesse da vigilância, coordenação mais controle. Na verdade, assim,
O estado ao qual pertence o município, ele participou com a garantia da realização de análises laboratoriais em interesse da vigilância. Perfeito, né? Lembrando que o estado, qual que é a função dele? É coordenar e controlar, tá? Então, essa afirmação realmente é a correta. Então, aqui, o que a gente tem como correto? Vamos lá, vamos quebrar cada uma delas, tá? Rapidamente. As participações do município, Estado e União estão de acordo com os princípios e diretrizes de legislação do SUS? Não, né? O Estado está correto, agora o município e a União não, ok? Apenas a participação do município na campanha de vacinação está de acordo com os princípios e diretrizes de legislação do SUS? Errado, né? Realmente, ali, município, Estado e União têm que trabalhar juntos em relação a isso. Apenas a participação da União na campanha de vacinação está de acordo com os princípios e diretrizes da legislação do SUS? Errado, né? Então, a União não tem essa função de executar, por exemplo, as vacinas, tá? Então, isso faz parte do município. A D. Apenas a participação do Estado na campanha de vacinação está de acordo com os princípios, diretrizes e legislação do SUS. É isso, pessoal. Exatamente isso, tá legal? Não vamos nos confundir. Se tem algo mais importante aí para a gente lembrar aí da Lei 8080 para essa questão, é a gente pensar aí cada uma das instâncias, o que elas devem fazer. Então, se a gente lembrar lá que a federação, ela formula, define e implementa. O Estado, ele coordena e presta apoio aos municípios e o município executa, tá legal? Então, tentem lembrar disso, isso já nos ajudaria muito a acertar essa questão. Vamos lá, essa questão aqui é um pouquinho maior, mas vamos lá. É uma questão típica aí do INEP, né, com um enunciado grande. Então, a gente tem um gestor de um município de 70 mil habitantes, de baixo índice de IDH. Ele recebe a demanda do Conselho Municipal de Saúde relacionada a um grande número de pacientes com AVC, atendidos em unidade de urgência. Tem sido relatada demora no acesso ao atendimento especializado. A porta de entrada do sistema se dá por 5 unidades básicas de saúde tradicionais e 2 unidades de saúde da família, com 2 equipes em cada uma. Faltam vagas para internação no hospital regional que fica em outro município. O local não possui o NASF e tem sido identificada dificuldade em relação ao acesso ao serviço de fisioterapia e fonoaudiologia, após a alta dos pacientes. Considerando a necessidade de organização de uma rede integrada de serviços, quais seriam a estratégia necessária para a redução de casos? Vamos lá. Então, basicamente a gente tem um município com 70 mil habitantes, com IDH baixo, provavelmente com uma renda também não grande, então não tem muito o que esse gestor fazer. Infelizmente, ele acaba tentando organizar alguns serviços, mas ainda falta uma série deles, né? Aqui a pergunta é, quais seriam as estratégias necessárias para a redução dos casos? Às vezes o enunciado muito grande acaba ficando um pouco cansativo e a gente acaba deixando o que é mais importante de lado, pessoal. Então, quando vocês estiverem fazendo as questões, tentem grifar, tá legal? Mesmo se for de lápis ou mesmo de caneta, vocês podem escrever na prova, não tem problema nenhum, né? Então, Anil, quais seriam as estratégias necessárias para a redução dos casos? Redução do quê? De quais casos? De AVC, né, que foi nos dado. Alternativa A, sem mesmo saber muito, mesmo sem ter muita noção de gestão, a gente poderia acertar essa questão sem muita dificuldade, apenas ali pensando na lógica, tá legal? Reorganizar urgência e emergência já está errado, né? Se a gente quer reduzir os casos de AVC, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar na prevenção, né? Pensando na prevenção da hipertensão, manter esse paciente aí com a pressão regulada. Então, para a gente reduzir casos, não adianta a gente ter a melhor urgência e emergência do mundo, se o paciente já vai chegar lá com sinais de AVC. Então, a gente tem que ter algum serviço que realmente previna, que dê educação para as pessoas melhorarem a qualidade de vida, para que não ocorra realmente o AVC, tá legal? Então, reorganizar a urgência e emergência? Errado. B. Organizar o sistema de informação em saúde para integrar os serviços, fortalecer e ampliar o número de equipes de estratégia da saúde da família, criar núcleos de apoio à saúde da família, com equipes multi e interprofissionais e fortalecer a integração entre os diversos pontos da rede de atenção. Perfeito,
né? Isso realmente seria uma ótima forma de melhorar, de reduzir os casos. Não só reduzir os casos, mas também pegar os casos que, por exemplo, já foram diagnosticados como AVC e tentar diminuir as sequelas, né? À medida que o paciente começa a fazer uma fisioterapia, uma fonoaudiologia rapidamente após o evento, ele pode aí sim ter uma melhora dos seus sinais e sintomas, tá legal? Então, esse fortalecimento da atenção primária, esse fortalecimento ou mesmo a chance de ter os profissionais de diferentes áreas, essa multidisciplinaridade, sem dúvida nenhuma ajuda e fortalece aí a integração e também melhora o serviço para com o paciente, sem dúvida nenhuma, legal? Vamos ver o que está errado na C. Ofertar porta de entrada do sistema com acesso direto no nível secundário ambulatorial, no qual deverá funcionar um núcleo de apoio à saúde da família com equipes multi e interprofissionais, para evitar o atraso das referências de atenção básica, facilitando o acesso ao nível hospitalar da rede de atenção. Vamos lá, pensando em redução de casos, não, né? Aqui a gente tem muito pouco de prevenção, então a gente tem que investir em prevenção. Se você quer diminuir o número de pacientes que têm AVC, a gente vai trabalhar na prevenção para diminuí-los, ok? Não simplesmente abrir uma série de consultas com o neurologista, por exemplo, tá? Então isso não é o mais efetivo, a gente sabe que a atenção primária é uma das portas de entrada do SUS, é onde a gente pode realmente tratar os pacientes que têm alguma doença crônica que esteja descompensada, que possa, a partir do momento dessa doença ser tratada, diminuir o risco de uma série de doenças, inclusive o AVC, tá legal? Então, a D, organizar o sistema de informação em saúde, priorizar a ampliação do número de ambulatórios de especialidades e serviços de urgência e emergência, contratando mais especialistas e estabelecendo protocolos de encaminhamento para o hospital, além de aumentar o número de ambulâncias e cotas de exames. Errado, né? A gente sabe que a atenção primária faz isso muito bem, à medida que a gente cria um ecossistema ali de estratégia da saúde da família, como a equipe do NASCE, multiprofissionais, a gente pode, sem dúvida nenhuma, manejar muito bem esses pacientes e fazer medidas de prevenção de doenças, né? Claro que o especialista focal pode ajudar também, é importante que em algum momento, se o paciente precisar, a gente ter essa referência de encaminhar para o especialista focal, que no caso aqui seria o neurologista, né? Mas sem dúvida nenhuma, pensando em redução dos casos, o fortalecimento da atenção primária, da equipe multi, realmente seria talvez algo, sem dúvida nenhuma, o mais efetivo de todos, ok? Então a gente vai ficar com a alternativa B. Pessoal, questão número 3, vamos lá. Em uma reunião de planejamento com os gerentes das unidades de atenção básica de um município de médio porte, são avaliados os motivos das falhas nos fluxos dos usuários em relação aos serviços de urgência e emergência locais. Para que essa discussão seja produtiva, o gestor local esclareceu para os participantes da reunião conceitos importantes sobre as redes de atenção no Sistema Único de Saúde. A gente costuma chamar de RAS, né, que são as redes de atenção à saúde. Entre os conceitos apresentados pelo gestor sobre o tema, quais estão previstos nas normas do SUS? Isso é bem legal, pessoal, uma ótima questão aí para a gente poder discutir um pouco sobre as redes de atenção no sistema de saúde, legal? Então, a alternativa A falava o quê? Os pontos de atenção à urgência e emergência nas redes de atenção são estruturas hospitalares terciárias, que possuem instrumental tecnológico apropriado para essas condições, sendo que esses pontos devem estar interligados com os demais níveis através de um transporte sanitário adequado. Errado, né? As urgências e emergências não fazem parte aí das estruturas hospitalares terciárias, pessoal. Vamos pegar o seguinte, tanto as urgências e emergências como a atenção primária, a unidade básica de saúde, elas são porta de entrada para o SUS. Basicamente a gente tem 3, tá legal? Então a gente tem a unidade básica de saúde, a gente tem as urgências e emergências e a gente tem os CAPs, tá? Então esses 3 basicamente são portas de entrada no SUS, que o paciente chegou com uma determinada demanda, ele pode ser atendido, tá legal? Então essas 3 são as principais, sem dúvida nenhuma. Só que a gente tem mais, né? A gente, de acordo com um diagrama de rede de atenção, normalmente a gente coloca ali a atenção básica no centro. Imaginem várias bolinhas e no centro a gente coloca a atenção básica.
e ao redor a gente coloca outras redes, que no caso, vamos pegar aqui o centro, atenção básica, aqui em cima, urgência e emergência, aqui do lado, os ambulatórios de especialidade, avaliação e monitoramento, auditoria, vigilância sanitária e atenção hospitalar, tá legal? Então a rede é exatamente uma rede, né? É uma coisa unindo a outra, tá? Pensando na rede de atenção, nenhuma delas é mais importante. A atenção básica, ela tem a sua importância, os hospitais, a atenção hospitalar, ela tem sua importância, as emergências e urgências, ela também tem suas importâncias. Então todas têm a mesma importância dentro da rede, tá legal? Mesmo a gente talvez tendo essa impressão que um hospital terciário, um hospital quaternário que faz transplantes, por exemplo, ele é mais, entre aspas, importante. Na realidade, não, né? Todos, de acordo com os princípios, diretrizes do SUS, eles têm exatamente a mesma importância, tá legal? Então, isso é importante. Não só a mesma importância, mas a hierarquia, né? A gente fala aqui de uma rede hierárquica para uma rede de poliárquica, ou seja, não é um mais importante que os outros, mas poliárquica, todos são importantes, todos têm a mesma hierarquia, tá legal? Então, a gente consegue tirar essa alternativa A, pensando que a urgência e emergência não são estruturas de hospitais terciárias. A B, as redes de atenção à saúde caracterizam-se pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção, tendo como porta de entrada a atenção primária à saúde, pois esse nível é responsável pela triagem inicial dos pacientes e o encaminhamento primário para os pontos de cuidados mais apropriados para cada caso. O que está errado aqui, pessoal? Quando ele fala assim, formação de relações verticais, errado. Não é vertical, é horizontal, tá legal? Imaginem que todos estão exatamente no mesmo nível, não é uma pirâmide, como a gente vê em alguns momentos lá quando a gente fala em atenção primária, secundária e terciária, tá? Então é diferente. Aqui na rede de atenção, não. Imagina tudo um plano. A gente tem uma bolinha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Mas ela está no mesmo plano, tá legal? Por isso que a gente fala que ela é horizontal, poliárquica. Não tem diferente hierarquia. Mesmo isso sendo um pouco contra-intuitivo, mas é poliárquica, tá legal? A rede de atenção. O que mais está errado aqui? Fala tendo como porta de entrada a atenção primária à saúde. Beleza, a porta de entrada, lembrando que a gente tem 3, não só a atenção primária, não só a UBS, mas emergência e urgência e também os CAPs, ok? Quando ele fala assim, a atenção primária à saúde é o responsável pela triagem inicial dos pacientes, se a gente pensar na emergência e urgência, também tem triagem inicial dos pacientes e na emergência e urgência a gente encaminha também para o hospital. Então, isso também está errado, tá legal? Essa afirmação. A C. Os pontos de atenção à urgência e emergência devem estar no centro das redes de atenção à saúde, pois nesses locais são realizados cuidados essenciais à saúde das pessoas, assim como a efetiva comunicação e coordenação do cuidado dentro da rede por meio do apoio do sistema técnico, logístico e de gestão entre os níveis. Parte está correto, tá legal? Mas assim, a urgência e emergência, elas não estão necessariamente no centro das redes de atenção, né? Lembrando que o SUS, mesmo não parecendo, ele foi criado para prevenir e não necessariamente para tratar, tá legal? Em algum momento a gente teve ali esse modelo mais pensado no hospital, mas o ideal, realmente, de acordo com os princípios e atribuições, é que a gente consiga prevenir as doenças. Então, o ideal é que no centro, imagine várias bolinhas que nem eu coloquei para vocês, que no centro realmente esteja a atenção primária à saúde, onde a gente vai prevenir por meio de uma série de ferramentas que esse paciente tenha uma doença ou quando ele já tem a doença, ele tenha um agravo daquela determinada doença, tá legal? Então, a urgência e emergência, que seria um local mais... um local realmente para tratar e não para prevenir. Então, esse não deve ser o centro, sem dúvida nenhuma, tá legal? Mesmo todos seguindo a mesma hierarquia, pensando dentro da rede, não que a atenção primária seja mais importante, mas ela fica no centro ali porque é onde que realmente deveria estar o paciente na porta de entrada. Tem outras portas de entrada, mas o mais preconizado, onde deveria realmente estar
todos os pacientes, seria realmente ser na atenção primária à saúde, tá? Pensando nos casos que fazem parte da atenção, né? O paciente tem sinais de AVC, ele tem sinais e sintomas ali relacionados a um AVC. Claro que você não vai encaminhar esse paciente para a unidade básica de saúde. Você pode realmente referir a família, né? Deve ser orientada realmente a levar numa unidade de emergência e urgência. Esse caso é indiscutível, tá legal? Então, vamos lá. AD. As redes de atenção à saúde são definidas como um modelo linear de cuidado dentro do sistema de saúde. Elas orientam gestores e usuários sobre a porta de entrada e o escalonamento entre os diversos níveis de densidade tecnológica no sistema, com seus objetivos de prestação de serviços singulares. Então, as redes elas são horizontais, né? Elas seguem esse modelo horizontal, tá legal? Quando fala assim, orientam gestores e usuários sobre a porta de entrada e o escalonamento entre os diversos níveis de densidade tecnológica no sistema, com os objetivos de prestação de serviços singulares, assim, tá errado, né? Na verdade, não é o fato, não é um modelo linear, né? Isso está errado também. E também o objetivo não é essa prestação de serviços singulares. Claro que cada um dos níveis de atenção, eles têm diferentes densidades tecnológicas, né? Se a gente pensar no nível primário, na unidade básica de saúde, realmente a gente não tem uma tomografia, não tem, de repente, um aparelho de ultrassom, um aparelho de radiografia. Até tem no AMA, né? Tem aquelas UBS que são AMAs integradas, que tem a unidade básica de saúde mais o AMA e até tem radiografia. Mas se a gente pegar uma unidade básica de saúde realmente a gente não tem uma radiografia, um aparelho de radiografia dentro da unidade, legal? Então, é uma densidade tecnológica leve que a gente fala na unidade básica de saúde, na atenção primária, tá? Então, essa questão tá um pouco estranha aí. Realmente, quando eu falo modelo linear, está errado. E no final, com os seus objetivos de prestação de serviços singulares, não, né? Simplesmente a gente tem que colocar as coisas nos locais corretos. Então, isso não quer dizer que vai ser melhor ou pior, mas a gente tem que encaixar de acordo com o que foi preconizado. Nas redes de atenção à saúde, todos os pontos de atenção são igualmente importantes. Lembra que eu falei para vocês? Poliárquica, né? Horizontal e poliárquica, para que se cumpram os objetivos do cuidado integral. Lembra lá do princípio integralidade? Que deve ser realizado por meio de relações horizontais entre os diversos níveis de atenção, que diferenciam-se apenas pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam. Perfeito, pessoal. Essa é uma ótima definição, sem dúvida nenhuma, né? Das redes de atenção à saúde. De repente, na questão, ele pode colocar RAS, R-A-S só, vocês têm que lembrar ali na rede de atenção à saúde, tá legal? Então, vamos resumir aqui rapidamente para vocês. O que é esse diagrama de rede de atenção à saúde? Ele é um diagrama horizontal, onde cada uma das ferramentas, elas estão exatamente no mesmo nível hierárquico, tá? A atenção hospitalar não é mais importante que a atenção básica, que não é mais importante do que a urgência e emergência. Quem que está no centro? No centro está a atenção básica. Por quê? Porque ela vai prevenir. Esse é o mais adequado. A gente não quer tratar, a gente não quer pegar um paciente com AVC, com infarto, com determinadas outras doenças. A gente quer prevenir que ele tenha algumas outras doenças. Então, o ideal é que a porta de entrada seja realmente a atenção básica e, se tiver necessidade, a gente vai referenciar esse paciente para outros locais, tá? Então, às vezes a gente se confunde, né? Às vezes alguns municípios têm uma atenção básica muito forte e não tem necessariamente uma rede hospitalar muito grande. Será que isso é ruim ou será que é bom? Né? Isso vai depender muito de outros detalhes também. Mas assim, se realmente a atenção básica funciona muito bem, a gente consegue evitar uma série de doenças e tendo essa ferramenta, evitando um monte de doenças, realmente a gente não vai precisar de uma rede hospitalar com um monte de leitos, por exemplo, de pediatria e de clínica médica, tá? E mesmo cirurgias, que muitas delas aí podem ser evitadas se a gente fizer uma boa prevenção das doenças, tá? Então, isso é bastante importante. Algumas coisas a gente acaba se confundindo, né? Você fala, poxa, naquele município tem só um hospital, mas de repente tem 40, 50 unidades básicas de saúde e pode ser que a saúde lá seja realmente muito boa. Por outro lado, a gente pode ter um município que tenha 15 hospitais e esteja
10 unidades básicas de saúde e as coisas não estão funcionando. A gente está tratando muito mais que prevenindo, né? Então, isso é algo que tem que ser feito um estudo aí singular, um estudo dentro daquele determinado local, ok? Na RAS, pessoal, as principais RAS que a gente tem no SUS são a rede cegonha, são a rede de cuidado da pessoa com deficiência, são a rede de atenção psicossocial, a rede de urgência e emergência e rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. Não que se fale assim, as principais, Cauê, mas então elas outras são menos importantes? Não, né? É que realmente dentro dessas que eu já tinha citado para vocês, a gente tem algumas outras redes que também nos ajudam bastante em relação à prevenção e tratamento em alguns casos, ok? Isso também ajuda em relação à equidade. Se a gente pegar essa RAS, por exemplo, de cuidar da pessoa com deficiência, a gente já lembra diretamente na equidade. A gente dá mais para quem precisa mais, né? Normalmente os pacientes com deficiência, eles acabam tendo uma dificuldade de fazer determinadas funções, então a gente tem que dar mais para esse paciente para que ele possa ou se recuperar ou pelo menos conseguir exercer alguma função, né? Então, realmente, as RAS aí, elas são muito importantes e elas tendem a ser cobradas, sem dúvida nenhuma, devido à sua importância no sistema de saúde. Vamos lá, questão número 4 agora, pessoal. A gente tem o seguinte, leia a notícia abaixo. Campinas, no mesmo dia em que 2 representantes do Ministério da Saúde chegaram a Campinas para avaliar o pedido de ajuda para a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, atue no combate da maior epidemia de dengue vivida na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta terça-feira, segunda morte provocada pela doença. Falta profissionais de saúde para o atendimento na rede de atenção primária e secundária de saúde da cidade. O secretário municipal de saúde também cogita solicitar auxílio do governo do estado para o envio de profissionais de saúde para esses locais. Considerando as atribuições das diferentes esferas governamentais do Sistema Único de Saúde, nessas situações é correto afirmar que... Então vamos voltar, não que a gente vai voltar, mas a gente vai pegar alguns pontos da questão número 1, né, das esferas governamentais, lembrando lá da esfera federal, estadual e municipal, tá legal? Então, basicamente aqui a gente tem um município do estado de São Paulo que vem passando por uma série de dificuldades, isso já faz algum tempo, foi em 2014, que pediu a ajuda da Força Nacional do Sistema Único de Saúde. Então, nacional, está lá na instância, está na esfera federativa, tá legal? E também tem aí foi cogitado solicitar auxílio do governo do estado. Aqui ele pede, considerando as atribuições das diferentes esferas do Sistema Único de Saúde, nessas situações é correto afirmar que: alternativa A, executar os serviços de vigilância sanitária e saneamento básico é atribuição do Estado. Não, né? A gente viu que isso, o Estado, ele não executa nesse caso, né? Ele vai fazer algumas outras coisas, basicamente ele vai controlar e coordenar, tá? Mas quem vai executar realmente é o município, não esqueçam disso. A B, gerir e executar diretamente os serviços públicos de atenção primária são atribuições do município. É isso, né? Gerir, lembra lá que na NOB 96, por exemplo, foi dado maior poder ao município, o município tornou-se um gestor da saúde, então ele tem esse poder de gerir. E executar, que nem eu falei para vocês, a maioria das funções de execução do serviço é realizada pelos municípios, tá legal? Então apareceu executar, você vai pensar no município, mas tudo é o município que executa? Não, lembra que a gente tem a exceção. Executa a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras é o nacional, federal e não o município, tá legal? O resto não, né? Mas no geral, quando colocar alguma outra coisa, a gente vai pensar que quem vai executar realmente é o município, tá? Então a B, sem dúvida nenhuma, é uma ótima afirmativa. A C, intervir no controle da organização da rede de atenção municipal na situação descrita é atribuição do Estado? Não, né? O Estado não necessariamente ele tem essa atribuição de intervir. Mas, claro, se o município está passando por uma série de dificuldades, ele pode pedir, sim, ajuda ao Estado e mesmo ao governo, né? Mesmo à esfera federal, tá legal?
mas não é essa atribuição necessariamente feita aí ao Estado, tá legal? Quando ele fala assim, intervir no controle da organização da rede de atenção municipal, né? Basicamente o município ele deve se organizar e fazer as coisas acontecerem, né? Se ele não conseguiu, teve alguma coisa que levou aquele determinado município a uma calamidade, o município entrou ali no estado de calamidade pública, então aí realmente o estado e o federal tem que ajudar, não que tem, mas o ideal é que realmente o município receba ajuda tanto do Estado quanto do federal, tá? AD. Atender às necessidades coletivas, urgentes e transitórias decorrentes de situações de perigo iminente ou irrupção de epidemias é atribuição exclusiva da União. Não, né? Vamos supor que teve, por exemplo, um tornado, teve uma chuva absurda, né? E devastou um determinado município. Então, a partir daquele momento, o município ele não tem que fazer nada, o Estado não tem que fazer nada, e simplesmente a União tem que ir lá resolver tudo? Não, né? Então, assim, nesse caso, vai ocorrer muito provavelmente, o município vai pedir lá um estado de calamidade pública, aí o Estado vai intervir de alguma forma junto com o município, falar, opa, qual o problema que vocês têm? O que vocês precisam? Como que a gente vai poder melhorar isso? E o federal também, ele vai de repente chegar no estado, ou mesmo sentar as três esferas juntas e falar, não, vamos fazer isso, 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 para a gente poder voltar a prestar um bom serviço nesse determinado município, tá legal? Então não é exclusivo da União, a gente tira essa alternativa relativamente fácil. Então a gente vai ficar com a B, tá? Excelente, né? Quando a gente fala assim, gerir e executar diretamente os serviços públicos de atenção primária são atribuições do município. É exatamente isso, pessoal. Pessoal, então é isso, tá? Basicamente nesse vídeo de gestão do SUS, talvez eu tenha sido um pouco repetitivo em relação ao primeiro, mas é porque realmente não tem como separar muito, né? Cada vez que a gente for fazer algum vídeo sobre o SUS, a gente vai entrar em algum momento na Lei 8080/90, a gente vai entrar na 8142, que são leis que realmente regem o SUS, tá legal? Então, em algum momento a gente vai acabar sendo repetitivo, mas espero que tenha sido um vídeo aí que tenha gerado valor para vocês. Gostaria só de fazer um apanhado aí. Basicamente, a gente falou da gestão da saúde, pensando lá na Lei 8080, na 8142, na NOAS 91, 93, 96, NOAS e Pacto pela Saúde, que tem lá o Pacto de Gestão do SUS, tá? Então, eu acredito que tenha colocado aí essas 4 questões também, que tenha ficado um pouco mais claro, pelo menos para vocês, em relação à gestão do SUS, tá legal? Então, pessoal, gostaria de dar um último recado para vocês, que agora no dia 28/9, a gente vai ter uma super aula sobre o Revalida do INEP, pessoal. A gente sabe que o Revalida vai ocorrer lá no dia 6/12, e a gente vai ter um aulão aí para vocês. Eu e o Eduardo vamos fazer uma live para que a gente possa apresentar. Basicamente, a gente vai ter um curso intensivo sobre o Revalida do INEP. A gente colocou o nome desse curso de 10 semanas. Serão 10 semanas de preparação para vocês fazerem essa prova do Revalida da melhor forma possível, tá legal? Esse é o nosso trabalho, poder ajudá-los e realmente aumentar a probabilidade de vocês exponencialmente aí de passar nessa prova da melhor forma possível, tá legal? Então, se puderem, assistam essa live no dia 28/9, às 8 horas da noite. Eu vou deixar aqui o link para vocês do Telegram, que a gente tem um canal bastante bacana lá no Telegram, e lá no Telegram a gente vai colocar uma série de informações para vocês, tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como ter acesso a essa live, escrevam no YouTube. No YouTube eu vou deixar o link do Telegram e também vocês podem escrever lá à vontade. Se tiverem alguma dúvida, escrevam, tá legal? Então é isso. Gostaria de desejar ótimos estudos a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.